Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico especialista em tratamento dos dois transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. E hoje nós vamos falar aqui na nossa playlist sobre psicoterapia. Nós vamos responder a seguinte pergunta: quanto dura o processo de psicoterapia? Eita, velho, é a pergunta que não quer calar. Então, se você quer descobrir quanto dura o processo de terapia, continue aqui no vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Dê o like aí se esse vídeo fizer sentido para você. E se você lembra de algum amigo que tem esse tipo de dúvida, já manda para ele. Se tu ainda não viu a nossa playlist sobre psicoterapia, também está aqui discriminada a nossa playlist sobre psicoterapia, que são várias perguntas que a galera tem sobre psicoterapia e eu estou conversando, né, para desmistificar muitas ideias erradas sobre psicoterapia. Então vamos à nossa pergunta de hoje, que é: quanto tempo dura o processo de terapia? Isso daqui é uma pergunta que ela é bem capciosa, porque diferente de um modelo médico que nós estamos culturalmente habituados, a psicoterapia, muitas vezes, ela não tem uma definição da duração, ponto. Aí tu já vai sair do vídeo, de novo, eu pensava que tu ia dizer quantas sessões específicas eu tenho que fazer para poder ficar livre na minha depressão. Então, não tem isso. E eu vou te contar aqui alguns exemplos de experiências pessoais atendendo pessoas nos últimos 10 anos aí de terapia. Então, nós estamos culturalmente habituados ao modelo médico, que eu vou ao médico e falo: doutor, minha garganta aqui está inflamada, velho, eu tô rouco e tal. Aí o médico fala: toma aqui, né, essa medicação aqui, tu vai tomar durante 7 dias, depois de 7 dias tu vai estar curado. Beleza, pronto. Né? Então, quando a gente tem uma perspectiva de fim, então, logicamente, a nossa motivação é maior e é melhor. Né? Então, quanto tempo vai durar? Então, a gente tem um empenho maior, né, de engajamento no tratamento. Então, eu sei quanto é que esse negócio vai durar, né, quanto tempo isso daqui vai me custar, então eu vou engajar. É só esse tempo aqui. Beleza, maravilha. E aí a gente tem um ponto, infelizmente, que quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de alma humana, de psique humana, a gente não tem como garantir. Vai durar X sessões. Nós não temos como garantir isso, infelizmente. Eu desejaria muito, de verdade, falar assim: para esse teu transtorno aqui de ansiedade, então nós vamos tratar em 12 sessões. Após as 12 sessões, você não vai sentir mais merda nenhuma, você vai ficar livre dessa parada e vai te embora e nunca mais me olha. Vai-se pra lá. Eu queria muito poder fazer isso. Muito mesmo. Mas isso é impossível. E seria imprudente dizer uma quantidade específica de sessões para uma determinada pessoa. É imprudente, é irresponsável. Então, se você já ouviu algum profissional dizendo para um transtorno de ansiedade a gente trata em 15 sessões, então corra, fuja, pelo amor de Deus. Fuja. Então, dentro da psicologia, nós temos o quê? Nós temos algumas variáveis que a gente precisa avaliar, né, para poder chegar mais ou menos ali numa quantidade média de sessões. Primeira variável, a gente tem abordagem. Então, existem diferentes abordagens dentro da psicologia. TCC, terapia humanista, a logoterapia, psicanálise, bora botar psicanálise aqui dentro, psicanálise, né? Nós temos a comportamental, behaviorista. Então nós temos várias abordagens dentro da psicologia e cada abordagem vai ter um ritmo diferente, vai ter uma intencionalidade diferente, vai ter uma proposta diferente. Por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental para um transtorno de ansiedade, a gente pode entender, segundo pesquisas ali, em média 12 sessões
né, já começa a 12 sessões, já começa a perceber um efeito positivo, né, um efeito, assim, um excelente efeito em relação ao próprio processo de terapia. Mas a TCC ela é mais diretiva, de repente ela é mais focada ali, enquanto que um outro exemplo, uma terapia humanista, ela vai ter uma perspectiva menos diretiva, né? E aí isso pode, vamos dizer assim, estender um pouquinho, né, esses efeitos e a própria duração do processo. Então nós temos uma variedade de abordagens distintas. Nós temos, ponto 2, a complexidade dos problemas. Então, às vezes, quanto mais complexo for um problema, em regra, maior será necessária a quantidade de sessões. A pessoa pode apresentar um problema específico. Estou com dificuldade de ter de elaborar um luto. Problema específico. Esse problema, o luto, a elaboração, o acolhimento do processo de luto, ele pode, para uma pessoa, ser resolvido em 2 sessões, em 3 sessões, enquanto que para outra determinada pessoa, ela pode passar 20 sessões para elaborar um luto, porque dentro do luto nós temos vários sentimentos, nós temos como a pessoa que está passando pelo processo de luto se relacionava com a pessoa, com esse ente querido, que agora já não está mais presente. Então ela se relaciona com culpa, ela se relaciona com remorso, ela se relaciona a partir de uma dependência afetiva, ela se relaciona a partir de uma dependência emocional, entende? Então, um tema, luto, para uma pessoa tem um significado, para a pessoa B tem um significado muito mais profundo, muito mais extenso. Então não tem como fazer essas definições. Um outro ponto importante, a frequência das sessões é um passo importante nesse processo. Então quanto mais espaçado, logicamente, maior dificuldade será o manejo e será a evolução, né? Então a frequência é muito importante. Então quanto mais próximo, o ideal é que seja semanalmente. Então, quanto mais próximas forem as sessões, então maior a possibilidade que o profissional tem de avaliar as evoluções, né, e avaliar as estratégias e ferramentas que eles têm discutido ali para poder chegar ao ponto 4, que é o objetivo do tratamento. Então, esse objetivo do tratamento ele pode ser variado, né? Então, a pessoa pode ter um objetivo específico de, então eu quero tratar isso daqui de maneira específica e acabou. Outra não, não tem um problema em ficar fazendo um acompanhamento aqui mais prolongado e tal. E ok, tranquilo. Então cada um ali tem um objetivo específico. Ponto 5, a evolução do próprio tratamento, né? Então antes, influenciado muito pelo Dr. Freud, pela psicanálise, então tinha-se uma perspectiva de tratamento a médio e longo prazo, a pessoa passava ali análise, 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Então fazendo ali determinados acompanhamentos, né? Determinado tratamento. Hoje em dia a gente já tem uma ideia mais pontual, mais objetiva, então tem esse outro lado da balança, né? Carro-chefe é a terapia cognitivo-comportamental. Então a terapia cognitivo-comportamental vai tratar de certas técnicas, vai ensinar essas técnicas. À medida que a pessoa vai entendendo, vai internalizando, vai conseguindo ter a sua autonomia em relação a essas técnicas, então ela vai entrando em processo de alta. E ok, né? Então a gente tem essas perspectivas aí em relação, e essas variáveis na verdade em relação ao tempo de duração do processo de psicoterapia. Então como é que tu faz? Eu avalio muito junto com a pessoa que chega até mim, né? Então a gente tem pessoas específicas, a gente tem objetivos específicos, a gente tem necessidades específicas. Então tem gente que faz acompanhamento comigo há 5 anos. Meu Deus, essa pessoa é dependente de terapia. Não, ela não é dependente de terapia.
mas ela faz a manutenção, né? Ela tá ali, ó, então eu já consigo administrar de boa, já consigo responder e tal, mas eu quero conversar, quero trocar essa ideia contigo, como é que é e tal, vou falar aqui, eu vou ter esse espaço específico para falar, então é legal. Isso é errado? Não é, tem gente que condena isso. Ixi, faltou energia agora aqui, falar sério. Tem gente que condena isso, será que fica bacana só assim? Voltou. Então tem gente que condena isso, né? Eu fiz um corte aqui rápido. Nesses eu vou deixar aí, né? Eu vou deixar aí. Né? Que foi rapidinho, vou deixar aí. Então tem gente que acaba condenando isso. Deixa eu levantar esse ar-condicionado, senão fica bem na minha nuca. Então tem gente que acaba condenando isso. Não, tem que ter alta, não sei o que para. Não, depende muito, né? Depende muito da necessidade de cada um. Né? Eu já atendi pessoas que passaram ali 8 meses comigo semanalmente para a gente conseguir tratar um transtorno depressivo grave. Né? Então, 8 meses semanalmente, vamos, pá, fielmente. A gente foi desenrolando outras coisas que estavam relacionadas à depressão e tal. Pá. Então, varia muito. Então, nós temos isso. Então, por isso que é muito difícil para um profissional e até irresponsável da parte do profissional ele determinar uma quantidade específica de sessão de terapia. Eu sei que é a angústia de muita gente, mas você precisa entender todos esses pontos específicos de complicações e todas essas variações que envolvem esse processo de psicoterapia. Até porque, né, não é uma medicação, né, e a alma humana, a psique, as nossas emoções, elas são muito, muito diferentes, muito distintas da nossa própria resposta organísmica, da nossa resposta física, que reage, às vezes, num tempo mais curto, mais breve, reage até muitas vezes de maneira linear. E muitas vezes nossas emoções não são lineares nesse ponto de evoluir sempre. Quem dera se fosse assim. Então, eu espero que essa pergunta, né, tenha sido pelo menos esclarecida. Não sei se diminuiu uma certa angústia, mas espero que você compreenda aí esses pontos e que é quase impossível a gente determinar a priori o tempo de duração de um processo de psicoterapia. Beijinhos, até o nosso próximo vídeo.